Fala galera! Então na aula de hoje vamos continuar a nossa temática de Grécia Antiga. Na primeira aula eu trabalhei aí com vocês o período pré-homérico, né, o período da formação da comunidade étnica grega. Trabalhei também as questões territoriais, fiz uma introdução, uma diferenciação aí do modo de produção asiático. Aqui eu gostaria de dizer para vocês a nossa linha do tempo, né? Lembrando vocês que se localizar no tempo e no espaço é fundamental. A maioria das questões a gente consegue responder só de nos localizarmos cronologicamente no tempo, tá? Bom, e aqui, deixa eu mostrar para vocês, puxar meu ponteiro. Nós vimos então todo o período homérico e a sua principal característica é o período, né, creto-micênico, as invasões daquelas civilizações, daquelas sociedades indo-europeias, os aqueus, os eólios, os dórios. A invasão dos dórios vai provocar então a primeira diáspora, né? Como eu disse para vocês, a primeira diáspora ocorre por questões negativas. A invasão de um povo guerreiro, de um povo muito bélico, muito armado, vai provocar o caos, vai provocar um desespero e essas populações vão migrar, né? Vão acabar migrando para outras localidades. Essa migração grega nós vamos chamar de primeira diáspora. Percebam que a primeira diáspora ela está bem, né, aqui na divisão do período pré-homérico para o período homérico. Perfeito? Então vamos retomar lá. Aqui nós vemos então nesse mapa, repetindo o mapa que nós trabalhamos na aula passada, nós temos então justamente o processo de diáspora, né? Então nós vimos que um povo europeu, um indo-europeu invadiu, uma segunda onda invasória indo-europeia de invasões e a terceira onda invasória provocada pelos dórios, que tinham, né, como característica cultural específica, uma cultura militarizada. E eles, quando invadem, né, sendo a terceira onda migratória de populações indo-europeias, eles vão acabar causando caos, né? Vão acabar botando fogo na barca, né? Fazendo guerras com essas populações. E a solução de muitos gregos é migrar, né? Fugir para outras localidades. Então eu estou fugindo dos dórios, pego a minha família e vou formar uma comunidade grega nessa região da Ásia Menor. A outra família fugiu, veio para essa região. E aqui, essas famílias que estão fugindo e colonizando outras áreas para fugir dos dórios, eles vão montar uma estrutura de organização chamada genos, ou comunidades gentílicas, né, pertencentes à mesma família. Bom, aí aconteceu um processo, né, esse período de diáspora, esse período de fuga para outras regiões, tentando se proteger dos dórios. Nós vamos ter aqui entre 1100 a 800 a.C. um período chamado de Idade das Trevas, né, entre aspas, né, Idade Média, uma idade meio dark, meio obscura da sociedade grega. Por quê? Porque a galera vai ter que fugir, vai ter que se instalar às pressas em novas localidades, então é um período meio conturbado, é um período meio ruim para essa galera aí. É um período de transição, nós vamos ver então uma série de migrações, não só para fora, mas também para o interior do território, para as montanhas. A gente vai ver que há um grande contingente migratório, né, um grande fluxo populacional das montanhas para as planícies, né, do continente para o Mar Egeu e principalmente a Ásia Menor. É um período de insegurança, afinal os dórios estão invadindo e trazendo caos para a sociedade, guerras, pobreza e isolamento. Até que, ali por 800 a.C., começam a se desenvolver essas comunidades gentílicas. Elas começam a crescer, elas começam a inventar uma escrita, elas começam a introduzir novas técnicas de agricultura, elas começam por uma fase de prosperidade, uma fase de crescimento, tá? Aqui nós vamos também chamar a Idade dos Metais, ou seja, a metalurgia grega se desenvolve nesse período, assim como o comércio marítimo e o contato com outras populações. Então, eu vou explicar para vocês agora a segunda diáspora, tá? Então, vamos lá. Primeira onda invasória, né? A terceira onda invasória. Nós temos aqui, então, terceira onda invasória, os dórios. Perfeito? Os dórios invadiram, e aí o que vai acontecer? Deixa eu mudar de cor aqui para vocês.
porque senão nem eu me entendo, né? Eles vão invadir a região da Grécia, vão trazer conflitos para a região da Grécia, da Península Balcânica, e isso força com que várias famílias, várias comunidades humanas acabem então fugindo dessa região e procurando paz e tranquilidade em outras regiões. Nós chamamos esse processo de primeira diáspora, perfeito? Então a família veio para cá, se localizou aqui, né, se fixou nessa região, outra família veio para cá, se fixou nessa região e assim por diante. E eles vão formar nessas bolinhas que eu estou fazendo aqui para vocês, nessas comunidades gregas, eles vão desenvolver o que nós chamamos de comunidades gentílicas, né, de grupos tribais familiares. Que vão ter aquele período de trevas, aquele período de atraso, mas a partir de 800 a.C. eles começam a florescer, começam a se desenvolver. Só que quando esta comunidade gentílica começa a se desenvolver, isso também vai nos trazer um problema. Por quê? Porque nós temos que ter a lógica de que as terras gregas são limitadas. Lembra do desenho lá da primeira aula? O território grego, ele é todo cheio de montanhas. Então eu só consigo desenvolver civilização, eu só consigo desenvolver as cidades aqui, né, nos vales entre as montanhas. E isso nos demonstra que as terras são limitadas, ou seja, elas são poucas. Mas nós estamos vivendo dentro das comunidades gentílicas um período de prosperidade, de crescimento. Isso vai fazer com que o número de habitantes, ou seja, o número de pessoas dentro da comunidade gentílica também aumente. E isso gera um problema, porque eu tenho um aumento populacional e, ao mesmo tempo, as minhas terras são limitadas. E aí, vão ter muita gente e pouca terra. Né? Aqui começam a surgir as primeiras desigualdades na Grécia Antiga. Né? Então, aqueles que são donos da posse da terra e aqueles que não têm a posse da terra. É muito comum, então, um pai, né, ou um paters família, que seria o chefe da comunidade gentílica, quando ele tem aí 5 filhos, ele sempre tem aqueles filhos que são os preferidos, os primogênitos, né, e aqueles que são os filhos mais distantes. O que acontece é o seguinte, as terras férteis e limitadas vão ser entregues para 1 ou 2 filhos. Mas os outros 3 vão ficar despossuídos, vão ficar sem as terras. E esse problema de muita gente e pouca terra vai fazer com que parte desses indivíduos que estão sobrando, que não têm a posse da terra, esses indivíduos vão ter que sair da comunidade gentílica e fundar uma nova comunidade gentílica. Ou seja, fundar uma nova colônia grega. Tá? Só que isso não vai acontecer em uma, mas em várias comunidades gentílicas. Muita gente, pouca terra, a galera tem que fugir e fundar novas, né? Essa galera que está sobrando, essa galera que não tem a posse da terra, vai ter que fugir e encontrar novas colônias, né? Formar novas comunidades gentílicas. Perfeito? Deixa eu terminar meu desenho aqui. Esse processo, né, nós vamos chamar de segunda diáspora grega. Mas essa segunda diáspora grega, ao contrário da primeira, ela ocorre por questões positivas, por questões bacanas, né? Que é o desenvolvimento. Afinal de contas, o desenvolvimento, o progresso é uma coisa positiva na história da civilização humana. E aí, só que esse desenvolvimento, esse progresso, traz um problema. Muita gente, pouca terra, alguém vai ter que sair, né, e fundar novas colônias, segunda diáspora. Então aqui nós temos a segunda diáspora grega, vou botar aqui segunda D, vou voltar para minha cor anterior, aqui ó, e aqui no primeiro processo nós temos a primeira diáspora grega, tá? E o que eu posso dizer para vocês memorizarem mais facilmente esses dois processos, que apesar de raros nos vestibulares, quando eles caem, a galera, né, fica um pouco meio apreensiva. Então vamos decorar da seguinte forma. A primeira diáspora grega, ela ocorre por questões negativas, por questões ruins. A invasão dos dórios, que provocam guerras generalizadas, forçando famílias, comunidades a migrarem para outras localidades. Uma vez fixadas nessas novas localidades, com o passar do tempo, essas comunidades vão começar a se desenvolver, a crescer. E aí vai haver um aumento populacional. Com um aumento populacional,
né, terras limitadas, muita gente, pouca terra, e infelizmente alguém vai ter que sair, né? Os despossuídos, né, aqueles que não têm a posse da terra, vão ter que migrar para outras localidades para formar novas comunidades gentílicas. Então, essa segunda diáspora, ela ocorre por questões positivas, por questões boas, que é o desenvolvimento dessas comunidades. E aqui nós temos algo interessante, vou mudar de cor aqui para explicar para vocês. Nós temos, então, esta primeira comunidade que se formou, né, com a invasão dos dórios, e esta segunda comunidade que se formou. Elas permanecem conectadas de uma certa forma. Por quê? Porque como são os membros de uma família que saem e fundam a segunda colônia, a segunda comunidade gentílica, aqui há um laço de relações genéticas, de relações familiares. Aqueles que vão sair para formar novas comunidades, elas vão ter um aspecto de organização cultural muito parecida com aquela comunidade gentílica a qual elas se originaram. Então, é como se essas duas comunidades, a que eu estou representando em verde, né, que seria a da segunda diáspora, e aquela que eu estou representando em roxo da primeira diáspora, elas têm uma espécie de cordão umbilical, onde aspectos culturais, né, genéticos e familiares mantém uma certa conexão entre essas duas comunidades. Perfeito? Bom, vou explicar um pouco melhor para vocês agora, com esse material aqui. Né? E aqui, na transição do período pré-homérico para o período homérico, é que ocorre a segunda diáspora. Perfeito? Bom, por que nós chamamos de período homérico? Nós chamamos de período homérico por causa de um poeta grego desta época chamado Homero. E o Homero, ele vai escrever duas grandes obras literárias, né, que até hoje são até referência para Hollywood, para os filmes de Hollywood. Né? Uma dessas obras é a Ilíada e a outra é a Odisseia. Tá? A primeira coisa que nós temos que nos ater é o seguinte, né? Rafa, como é que eu faço para memorizar o que é a Ilíada e o que é a Odisseia? Vou ter que ler toda a obra? Eu digo, não, gente, eu sei que vocês têm uma carga de estudo muito grande, né? Vocês estudam aí física, química, né? Vocês têm uma série de coisas para estudar, então não vai ter tempo de ler Ilíada e Odisseia, né? Ainda mais com uma característica linguística mais arcaica, mais antiga. Então a gente vai ter que memorizar da seguinte forma: a Odisseia, né, vai falar da viagem. E é uma viagem, a viagem do cara mesmo, tá? A viagem de um herói grego chamado Teseu, perfeito? Gente, é Teseu o nome do cara. E ele vai fazer uma viagem pelo mundo antigo, né? Partindo da Grécia, onde ele vai encontrar seres fantasiosos, seres mágicos, né? Que fazem parte da imaginação da época, ou seja, bicho de três olhos, é a mulher que tem cobra na cabeça. Então, são monstros e bichos e seres que fazem parte dessa fantasia, tá? Já a Ilíada, retratada no cinema pelo aquele lindo chamado Brad Pitt, né? Nós temos a Guerra de Troia, ou seja, a guerra de gregos contra troianos, onde os gregos, para tentar invadir o reino de Troia, eles vão basicamente fazer um presente, que é um cavalo gigante de madeira, mas os troianos vão estar todos lá dentro, né? Os gregos vão estar todos lá dentro. Quando os troianos colocam esse grande cavalo de madeira para dentro das suas muralhas, né, na calada da noite, os gregos que estavam ali escondidos vão sair para fora e conquistar o Império Troiano. Os historiadores não sabem dizer a verdade se essa guerra existiu ou se não existiu, mas eles conseguem observar e compreender quais são os aspectos cotidianos dessa civilização. Porque eu tenho uma obra que é do período homérico, ou seja, de um período muito antigo da Grécia Antiga, onde esse poeta vai falar como é que são as relações cotidianas, como é que as pessoas se vestem, como é que as pessoas namoram, né, como é que as pessoas se relacionam, como é que as pessoas se organizam, tá? Então, ela é uma excelente fonte de compreensão histórica dessas civilizações, perfeito? Ainda nós estamos aqui num quadro de mitologia, ou seja, o Homero não vai dizer, essa história que eu estou contando para vocês ocorreu de tal a tal data. Ele vai simplesmente fazer isso ocorreu há muitos e muitos anos atrás.
Por quê? Porque era uma prática dos mitos, das histórias serem contadas pela oralidade. Né? E quando vem escrita, há a possibilidade de passar essas histórias orais contadas pelos avós, pelos tataravós, né, por via escrita. Tá? Mas qual é a grande importância desse poeta chamado Homero? Por que a gente vai chamar esse período de período homérico, né? Fazendo uma referência ao nome do poeta? Bom, aqui a gente vai dizer o seguinte, gente. O poeta Homero, através da Ilíada, né, a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a viagem, né, viajandona do Teseu, nós temos aqui um poeta que molda o pensamento grego, a cultura grega. O Homero ele consegue desenhar a honra, né, da civilização grega. Ele consegue trazer padrões de cultura, de pensamento, de comportamento. Aquilo que na filosofia grega nós chamamos de ética, né, o comportamento humano correto ou o comportamento humano incorreto. Mas como assim, Rafa? Explica um pouco melhor pra gente. Bom, vocês provavelmente já viram o filme de Troia, né? Nesse filme, nós temos o rei de Troia e ele tem dois filhos, né? O Paris e o Heitor. E eles vão fazer uma viagem para a Grécia, fazer um acordo com os gregos, e o Paris resolve raptar a mulher de um chefe político grego. E isso provoca a ira dos gregos, que querem fazer guerra com os troianos. Então a guerra entre gregos e troianos, né, ela ficou inevitável, ela ia acontecer de qualquer jeito. Só que no lado dos gregos havia um herói chamado Aquiles. E o Aquiles, né, teria na sua infância sido banhado por águas mágicas, e o cara que banhou ele segurou justamente pelo calcanhar, que era a parte frágil, né? Era o calcanhar de Aquiles, era a única parte do corpo dele que era frágil. O resto era tudo muito forte, né? Ele era um guerreiro quase imortal, invencível, né? Era um guerreiro mágico. E os gregos contavam com a participação do Aquiles ao seu lado. Nessas guerras, então, chega uma passagem que o Heitor, né, o príncipe dos troianos, ele vai até a batalha e de longe ele avista a armadura do Aquiles. E ele pensa, eu vou lá lutar com Aquiles, só eu e Aquiles. E ele pega a espada dele e pá, vai até o Aquiles. E espadaço para um lado, espadaço para o outro e enfincou a espada na barriga do Aquiles. Matou o Aquiles. E ele resolve tirar o elmo, tirar o capacete do Aquiles para ver se realmente era o Aquiles, né? E quando o Heitor tira o capacete do Aquiles, ele tem uma surpresa, não é o Aquiles. É o primo do Aquiles. Que teria pego a farda de guerra do primo, né, do Aquiles, o primo dele, né, se vestiu como Aquiles e foi para a guerra. E o Heitor matou o primo do Aquiles como se fosse o Aquiles. O Heitor olhou para aquela situação e disse, caraca, mano, isso aqui vai dar treta, vamos embora, bater em retirada. E ele volta para o castelo. Pouco tempo depois, bate lá na porta do castelo, sozinho, o nosso herói, né, o nosso Aquiles. E ele tá furioso. E ele grita lá embaixo, Heitor, seu bagaceira, vem aqui. Tu achou que tinha me matado, não matou meu primo. Agora vamos resolver essa parada só, Heitor. O pai do Heitor olha para o Heitor e disse, filho, não vai. Porque o Aquiles, ele é simplesmente foda. Ele vai te matar. E o Heitor olha para o pai e disse, pai, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que o Aquiles é o cara da guerra. Mas eu preciso ir. Porque o que vai ficar para a posteridade? O que vai ficar na história? Que eu fui um cagão? Que eu amarelei? Ou por uma questão de honra, mesmo sabendo que a morte era certa, eu fui lá e morri para que o meu nome, para que a minha imagem passasse história fora com uma imagem de honra. Então, olha só o peso simbólico que isso tem, gente. Isso é a história do Homero, né? Isso é o poema do Homero. Mesmo sabendo que a morte era certa, ele foi até lá, lutou com Aquiles e ele morreu na ponta da espada do Aquiles. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele poderia ter dito, não, eu não vou, velho. Se fosse eu, por exemplo, Rafinha, eu digo, de jeito nenhum lutar com Aquiles. Eu não. Eu vou fugir até onde eu puder, mas não vou morrer na ponta da espada do Aquiles. O Heitor não. O Heitor disse, não, mesmo sabendo que a morte era certa, eu fui lá e enfrentei o cara. Por quê? Por causa da honra. Eu fiz uma coisa errada. Eu matei o cara achando que era o cara, mas não era o cara.
Tu entende? Então, essa é a grande importância que é depositada nessas obras do Homero, né? Ele foi responsável por moldar o caráter, a honra, né? O pensamento ocidental grego. Perfeito? Aqui então, repetindo o meu desenho do slide anterior, o meu desenho tosco do slide anterior, nós temos aqui então os refugiados da primeira diáspora, fundaram novas unidades agrícolas autossuficientes, né? Novas tribos gregas que nós vamos chamar de genos, comunidades gentílicas, né? Todos dos mesmos gens, né? Da mesma família. Composta por membros de uma mesma família e comandados por um pater, né? Um patriarca que comanda essa unidade gentílica autossuficiente. Vai ocorrer o quê? O crescimento dessas comunidades, o aumento populacional, e isso é o problema, né? Mais gente, poucas terras limitadas, alguém vai ter que sair e fundar novas colônias. Nós temos então aqui a segunda diáspora grega, ocorrendo por questões positivas. E aí vão fundar, não só na Ásia Menor, mas no sul da Itália, no Mar Negro e até no norte da África, novas colônias gregas. Perfeito? Continuando. Aí, pessoal, nós temos o período arcaico. E qual que é a principal característica do período arcaico? A formação da polis, ou poleis, a cidade-estado grega, que é o modelo de organização mais lembrado, mais clássica da antiguidade ocidental, são as cidades. O que acontece? Aquelas antigas comunidades gentílicas que estavam crescendo, elas vão começar a se aglomerar. Elas vão começar a se unir, principalmente a elite, os ricos dessas comunidades gentílicas, né, com o intuito, com o objetivo de preservar as suas terras, frente àquelas populações que não tinham posse da terra. Eles começam a se aglomerar, começam a se juntar. E desta união, desta junção de pequenas comunidades gentílicas, nós vamos ver a formação do que nós chamamos de cidades-estados gregas. Perfeito? Então, da união de comunidades gentílicas vão se formar as fratrias vão crescendo, vão se tornar tribos, as tribos vão se tornar demos, até que nós vamos chegar no ápice da organização política grega, a polis, a cidade-estado. E aí sempre que fica é a curiosidade, Rafa, como é que funcionam essas cidades-estados? Então, elas têm uma proporção geográfica e demográfica de uma grande cidade, ou de pequenas cidades, mas o poder político, a soberania de estado, é de país. Então, poder político de país, de estado, mas dimensões territoriais de uma cidade. Perfeito? Nem todos nessas cidades gregas eram considerados cidadãos. Normalmente se excluíam as mulheres da condição da cidadania e se excluíam os estrangeiros e os escravos. Tá? Bom, em média, essas cidades-estados, eram milhares delas, elas tinham em torno de 5.000 cidadãos homens, né? Mostrando para vocês e relembrando que as mulheres, os escravos e os estrangeiros não tinham a condição de cidadania. Então, se eram 5.000 cidadãos, a população dessas cidades elas chegavam em torno de 40.000, 50.000 habitantes. Né? Mas desses 40, 50.000, apenas 5.000 são considerados cidadãos. Certo? Atenas, que foi a maior polis grega, a maior cidade-estado grega, ela chegou a ter 350.000 pessoas. Tá? É claro que não é 350.000 pessoas, todas elas não têm cidadania, né? Aí nós temos aí em torno de 30, 40.000 desses 350.000 são cidadãos, tá? Tem condição de cidadania. Então, era uma cidade, por exemplo, maior que Passo Fundo. Passo Fundo tem 200.000 habitantes, Atenas chegou a ter, lá no período no período do imperialismo ateniense, né, como é que a gente chama? Século de Péricles, que foi um grande governante ateniense, né, no auge da sociedade ateniense, chegou a ter 350.000 pessoas. Tá? Eram comunidades de governos próprios que expressavam a vontade dos cidadãos livres. E isso é o maior orgulho de ser grego. Né? Esse é o maior orgulho dos gregos. É o fato de que o cidadão grego ele vai para
a ágora, ele vai para a praça central e ele vai fazer política, ele vai fazer as leis junto com seus pares, junto com outros cidadãos. E aqui nós entramos numa questão que ela é recorrente nos vestibulares, né? Muita gente, olha o que eu estou dizendo para vocês, muitas e muitas questões comparam a democracia brasileira hoje com a democracia grega daquele período de 200, 500 anos antes de Cristo, tá? Então vamos pensar o seguinte, a nossa democracia atual, a democracia brasileira, ela é uma democracia indireta representativa. E o que significa isso? Eu vou desenhar para vocês aqui. Eu tenho o Rafinha, tá desenhado ali embaixo, ó. O Rafinha, certo? Até eu botar um R de Rafinha. O Rafinha vota num político que é deputado ou senador, e esse político é que faz as leis. Perfeito? Eu, Rafael, não vou para a Assembleia fazer as leis. Eu voto em alguém que me representa nas assembleias, que me representa no Congresso e que vai fazer as leis para mim, me representando. Logo, a nossa democracia ela é representativa, indireta. Por quê? Porque hoje nós temos na sociedade brasileira muito mais indivíduos, muito mais cidadãos que se tinha na Grécia Antiga. Então é inviável fazer uma democracia direta. Já na sociedade grega, nós temos uma democracia direta. Deixa eu mudar de cor aqui, galera. Ou seja, eu tenho o Rafinha grego e ele vai para a praça fazer leis junto com outros cidadãos. Então, o Rafa, como cidadão, ele faz as leis junto com seus pares, de forma direta e não de forma representativa. Perfeito? E esse é o grande orgulho de ser grego, né? De participar da política, de discutir com os seus pares, de argumentar a favor de uma ideia, né? De persuadir outros indivíduos a votarem junto contigo. E essa liberdade de expressão, essa liberdade de voto, essa liberdade de participação do Estado é uma coisa muito sagrada para os gregos, né? Tanto que o grego, sempre vem o nome do grego acoplado com a cidade a qual ele faz parte, né? Eu citei para vocês no primeiro vídeo, o primeiro filósofo da história, o Tales de Mileto, né? O Tales da cidade-estado de Mileto. Então é o Rafinha de Passo Fundo, então é o orgulho de pertencer a uma comunidade livre. Tá? Tanto que quando os persas vão tentar dominar os gregos vão dizer, nós não vamos viver com menor grau de liberdade. Nós não vamos viver com menos liberdade que nós temos hoje. Porque esse é o orgulho de ser grego, tá? Bom, então a principal característica do período arcaico é a formação. Na verdade, já no período homérico, já começaram a se formar as primeiras polis. Mas a polis, ela se consolida, né? Ela se torna a característica mais gritante da organização a partir do período arcaico. Rafa, nós temos tempo para estudar todas essas cidades e estados gregas? Não temos esse tempo. Então nós vamos nos concentrar em duas grandes cidades e estados da Grécia Antiga, duas grandes polis da Grécia Antiga. A Esparta, dominada pelos dórios, aquele povo guerreiro, e Atenas, que foi colonizada pelos jônios, ali na região da Ática do Mar Egeu. Perfeito? Vamos lá então, começando com os espartanos. Então os espartanos possuíam um estado fortificado, né? Por que fortificado? Porque eles foram colonizados pelos dórios, os espartanos são descendentes dos dórios, ou seja, eles têm uma cultura militaresca, uma cultura militar muito forte, tá? Se localizaram lá no Peloponeso, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a partir do século 9 a.C., tá? Todas as terras pertencem ao Estado. Aqui nós temos um modelo de organização e a posse da terra muito parecido com as sociedades asiáticas, com as sociedades orientais, né, do modo de produção asiático, onde todas as terras pertencem ao Estado. O que é o carro-chefe da economia, né? O que é mais importante, né, na economia espartana? A agricultura. Eles têm comércio, mas com menor intensidade. O grande elemento da economia espartana é, sem sombra de dúvida, a agricultura. Afinal de contas, a região da Lacônia, a região do Peloponeso, onde ele se desenvolve, é uma região de vales férteis. E aqui nós temos a divisão social.
E olha como é barbada a divisão social dos espartanos. Nós temos apenas 3 estratificações. Nós temos apenas 3 camadas sociais. Nós temos no topo da pirâmide social a camada dos ricos e poderosos politicamente, que são os espartanos ou esparciatas. Esses espartanos são descendentes dos dórios, donos das terras mais férteis e os únicos que têm direitos políticos. Abaixo dos espartanos nós temos os periecos. Os periecos eram homens livres, mas não tinham cidadania, ou seja, não estavam na condição de cidadãos. Eram livres, sem direitos políticos. E vão fazer atividades que o espartano desqualifica, né? Desculpe o meu preconceito, né? Mas o espartano diz, não, esse troço aí de fazer comércio, de fazer artesanato, isso aí é coisa de chinelão. Espartano que é espartano vive da guerra, respira a guerra. Então, a principal atividade dos espartanos, da elite de Esparta, é a guerra. O espartano faz guerra manhã, tarde e noite, ele vive da guerra. Quem vai fazer as atividades que são importantes, que são fundamentais para qualquer sociedade, como comércio e artesanato, são os periecos, que são livres, mas pobres, sem direitos políticos. Tá? E na base da pirâmide social, nós temos os ilotas. E aí há toda uma discussão historiográfica entre os historiadores. Os ilotas são escravos ou são servos? Vai depender da linha historiográfica que vocês seguirem. Ah, eu quero o PF, então tu vai levar a lógica de servos. E a maioria dos vestibulares aqui no sul do país também, tu vai levar sempre a lógica de são servos do Estado. Não são servos do fulano ou do ciclano, não são servos de particulares, são servos do Estado. A gente costuma dizer o seguinte, ó, quando os dórios invadiram essa região, uma parte da população resistiu e lutou contra os dórios, outra parte não resistiu e se entregou. E o que eu vou dizer para vocês? Aqueles que não resistiram e se entregaram vão se transformar em periecos. Aqueles que tentaram lutar, né, e combater com os espartanos, com os dórios, esses vão se tornar ilotas. Tranquilo? Organização política. Então, a organização política dos espartanos é a oligarquia militar. Ah, eu não me lembro o que significa oligarquia, Vero. Tu lembra o que significa oligarquia, Vero? Não lembra, Vero também. Oligarquia significa governo de poucos, ou governo de poucas pessoas. Basta nós olharmos para a pirâmide social. A pirâmide social, nós temos 3 setores sociais. Qual dos 3 tem poder político? Só um deles, que são os espartanos. Então nós temos aqui um governo, ou seja, um acesso ao poder político a poucos. Nós temos uma oligarquia. E por que militar? Por causa da característica cultural do espartano, né? A cultura militaresca. Então nós vamos ter aqui uma oligarquia militar. Nós temos então, dentro dessa oligarquia militar, uma diarquia, né, Vero? E aí dia é de 2 reis. Um rei tem função militar e outro rei tem função religiosa. Perfeito? Quem assistiu Os 300 de Esparta, né? Aquele filme daqueles 300 homens lindos e maravilhosos, sem camisa e de tanquinho, vocês estão lembrados que o rei Leônidas, que comandou os 300 homens lindos de Esparta, era o rei militar. Perfeito? Abaixo do rei nós temos um eforato, composto por 5 cidadãos, com poder executivo e judiciário. Então é como se fosse o Bolsonaro na época, é o eforato. Tá? Esses magistrados que compõem o eforato, que tem o poder executivo e jurídico, eles são escolhidos anualmente, ou seja, eles não ficam perpetuamente, vitaliciamente no poder, no cargo, né? Esse é um cargo que ele muda a todo ano. E na base nós temos aqui também a gerúsia. E aqui nós temos algo interessante. Como é que a gente chama um médico de idosos? O médico de idosos, né, é o geriatra. A palavra geriatria dessa especialidade médica vem de gerúsia, que é uma espécie de um senado. É uma espécie de uma assembleia de anciões, né? Então, para tu fazer parte da gerúsia, tu tinha que ter
mais de 60 anos de idade. E aí, meu querido, chegar aos 60 anos de idade na Grécia Antiga era algo dificílimo, certo? A expectativa de vida na Antiguidade era baixíssima. Então, o cara que chegasse aos 60 anos era o cara que tinha muito conhecimento. Esse cara podia fazer parte da Gerúsia. A Gerúsia, então, é uma organização de anciões, né? Uma espécie de um senado, se nós compararmos com os dias atuais, composto por 28 membros vitalícios. E sim, ficam até a morte, né? Afinal de contas, o cara já tem 60, não falta muito ali nesta época da Grécia Antiga. Hoje 60 não é muito, tá? E qual é a função? Legislar. Essa é a função da Gerúsia, né? Propor as leis. Mas essas leis propostas, né, pela Gerúsia devem ser aprovadas por uma assembleia de todos aqueles que eram considerados cidadãos. Perfeito? Aqui nós temos a Ápela. A Ápela é uma assembleia popular de todos os espartanos com a condição de cidadania. Tá? E só é considerado espartano a partir dos 30 anos de idade. Aí ele recebe o título de hoplita, ou seja, ele é soldado e cidadão ao mesmo tempo. Tá? E a função deles é consultiva, é aprovar as leis que vêm da Gerúsia. Continuando então, agora nós vamos para a questão da cultura espartana. Gente, olhem aqui para mim e me respondam uma coisa. Vocês têm aí no meio familiar, né, um primo, um irmão, um sobrinho, uma criança amiga da família, ou irmão de um amigo, que tem entre 6 e 8 anos de idade? Tenta imaginar essa criança entre 6 e 8 anos de idade. Agora imagina que o Estado espartano, o governo espartano, vai recolher esta criança aos 7 anos de idade. Tira ela, né, do núcleo familiar e leva essa criança aos 7 anos de idade para um quartel-general, para começar os treinos militares aos 7 anos de idade. Geralmente com muita pouca roupa e outras crianças da mesma idade, justamente para passar frio, né, justamente para passar uma vida árdua, né, o corpo sofrer, para se tornar um guerreiro ainda mais forte. Essa criança começa o seu treino militar aos 7 anos de idade. E isso para mim é uma coisa muito difícil de lidar, né, na minha cabeça. Né? Uma criança de 7 anos de idade que sai do convívio da família e vai para um quartel-general com outras crianças da mesma idade. E essa educação militar que começa aos 7 anos, nós vamos chamar de ágoge, certo? É a formação para se tornar um hoplita. E esse treino, essa educação militar, ela vai dos 7 anos aos 18 anos de idade, perfeito? Nós temos aí, então, basicamente, um período de 11 anos de treinamento, tá? Dos 18 aos 30, nós temos a formação de hoplita, que além do treinamento militar, nós temos aí também a condição de cidadania que é entregue junto ao soldado. Perfeito? Bom, aqui nós temos uma outra questão muito importante, muito lembrada nos vestibulares, inclusive com uma música de Chico Buarque de Holanda, chamada As Mulheres de Atenas. Nós temos aqui, então, qual é a participação da mulher na sociedade espartana. E nós vamos dizer o seguinte: se eu comparar a mulher espartana com a mulher ateniense, eu posso afirmar para vocês que a participação da mulher espartana é maior do que a da mulher ateniense. Tá? E eu não estou dizendo com isso que a vida da mulher espartana é uma maravilha, não é. Tá? Inclusive, gente, uma questão de curiosidade. Se nós pegarmos todo o mundo antigo, a localidade ou império da antiguidade, onde as mulheres tinham maior liberdade de participação social, era no Antigo Egito. Perfeito? Então, o que eu estou querendo dizer não é que a mulher espartana, oh meu Deus, que vida maravilhosa da mulher espartana, cheia de direitos e cheia de participação. Não, é uma porcaria. Agora, se eu comparar a participação social da mulher espartana em relação à mulher ateniense, eu vou dizer que é mais privilegiada. E por quê? Tá? Porque a função da mulher espartana é de ser parideira. Que feio isso, Rafa, sim. Olha como esse preconceito de gênero, né, e essa submissão da mulher são historicamente construídos, né? A mulher só é importante a partir do momento que ela gerar filhos homens. Então a importância dada à mulher é no homem que ela possa gerar.
que eu quero dizer com isso? Muitas mulheres podiam participar de algumas reuniões, muitas mulheres podiam participar até mesmo de Jogos Olímpicos, porque mulheres fortes e inteligentes serão, ou poderão gerar filhos fortes e inteligentes, que serão soldados fortes e inteligentes. Aqui a gente pode perceber o quanto a cultura militar é forte nos espartanos. Tanto que eu deposito importância na mulher, dando a ela a possibilidade de ela demonstrar inteligente e forte, no sentido de que ela vai poder gerar filhos inteligentes e fortes, certo? Uma outra prática dos espartanos é a eugenia. Tá? É o processo, então, que nós chamamos de pureza étnica ou pureza genética. Esse processo de eugenia praticado pelos gregos também é muito comum nas populações nativas brasileiras, ou seja, nos grupos ameríndios, nas comunidades indígenas, tá? Se tu for hoje, por exemplo, numa comunidade indígena fechada, tu não vai encontrar uma criança com síndrome de Down, não vai encontrar uma criança com albinismo, tu não vai encontrar uma criança com má formação, por exemplo. Porque a mãe indígena, ela tira a vida do próprio filho quando o filho nasce nessas condições, porque ela sabe que ele não vai ter uma condição boa na vida em comunidade, tá? A mesma coisa acontecia com os espartanos. Sempre que a criança nascia com uma certa deficiência, com uma certa má formação, qual for ela, essa criança era atirada de um precipício. E aqui nós voltamos à lógica militar. Uma criança que não é perfeita, uma criança que não tem uma formação perfeita, ela não vai ser soldado. Então ela não serve na minha sociedade. Porque a minha sociedade leva a guerra muito a sério. Então essa criança ela é descartada. Perfeito? Parece ruim, gente, mas não é a única comunidade que pratica esse tipo de processo, essa eugenia. Perfeito? Claro que atualmente a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, já faz um trabalho antropológico, um trabalho de conscientização das populações nativas aqui do Brasil, que estão em processo de aculturação, para não deixar isso ocorrer, tá? Mas é muito comum em tribos ainda isoladas no Brasil. Agora vamos para Atenas, diferente da Esparta, que foi diferente de Esparta, que foi colonizada pelos dórios, a cidade-estado de Atenas, a polis de Atenas, foi colonizada pelos jônios na região da Ática, aquela região do Mar Egeu, composta por várias pequenas ilhas. E aqui, então, como eles têm várias pequenas ilhas, a agricultura é ruim. Ou seja, é ruim desenvolver a agricultura. Mas o comércio marítimo é facinho, porque eu posso navegar de ilha em ilha fazendo comércio com as populações locais. É por isso que na economia, os atenienses, claro, eles têm uma base agrícola, mas com o tempo, com o desenvolvimento dessa cidade-estado, eles vão desenvolver um forte comércio marítimo. Perfeito? Então, o carro-chefe da economia espartana é o comércio marítimo. E na política, diferente da política espartana, onde nós temos apenas uma oligarquia militar, em Atenas nós temos uma evolução política, um processo de transformação política. Então, os atenienses inicialmente eram uma monarquia, depois passaram para um modelo de oligarquia, atingiram a tirania, governo de um só, o governo autoritário de um só, até que eles atingiram o ápice, até hoje utilizado por grande parte das comunidades ocidentais, a democracia, a famosa democracia grega, que até hoje nós temos aqui no nosso país, de Tupiniquins e Tupinambás, o Brasil, Zil. Tá? Bom, aqui nós vamos ter então uma série de legisladores que vão provocar essa mudança governamental. Começando com o primeiro legislador, o Dracon. O que o Dracon fez? Ele fez uma coisa que é simples. Ele pegou as leis que estão no campo consuetudinário, as leis consuetudinárias. E o que quer dizer leis consuetudinárias, Rafa? Leis baseadas na fala, na oralidade, leis baseadas nas tradições antigas, mas que não são escritas. Ele pegou essas leis consuetudinárias, ou seja, do campo da tradição e da fala, e ele botou no papel. Quando ele faz isso,
ele traz mais isonomia, mais igualdade. Perfeito? Porque não tem um rico dar um migué, né? Dar uma falseada num pobre, né? Não. Entre uma disputa entre um pobre e um rico, vale o que está na lei, né? No papel. Então isso, de certa forma, traz uma igualdade. Só que essas leis, a maioria delas trazia como pena final, como penalidade máxima, na grande maioria delas, a pena de morte. É por isso que as leis draconianas são vistas como leis severas, leis duras, né? Leis que levam à pena de morte. Até hoje, né, no jargão jurídico, né, no jargão dos advogados, na fala dos advogados, eles usam essa referência, né? Ah, as leis tais são leis muito draconianas. E aí draconiana é sinônimo de severidade, né, de dureza, de crueldade, perfeito? Inclusive aqui nas eleições, nas últimas eleições, eu assisti a todos os economistas na Globo News, né? De todas as chapas e de todos os presidenciáveis. E me chamou muita atenção naquela ocasião, em que foi o economista do Amoedo, né? Do candidato Amoedo, e ele disse, olha gente, né? Para o pessoal da Globo News, essas reformas que a gente está propondo, que é a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas parecem ser draconianas, mas elas não são draconianas, elas são necessárias. Então o que ele quis dizer com isso? Elas parecem ser cruéis, severas, mas elas são necessárias. Perfeito? Depois do Dracon, nós temos o Solon. O Solon fez a maior revolução social em Atenas. Ele fez uma revolução social inimaginável, né? E que vai abrir portas, inclusive, para o desenvolvimento da democracia. Ele vai editar uma lei onde se torna proibido se tornar escravo por dívida. Nenhum cidadão ateniense poderia, após a lei de Solon, se tornar escravo por dívida. Ele acaba com a escravidão por dívida. E isso também traz mais igualdade, isso também traz mais isonomia. Porque se antes eu tinha condições de virar escravo, agora eu não tenho mais. Muitos escravos, né, que foram escravizados pelo endividamento, tiveram suas terras devolvidas, tiveram sua condição de cidadania devolvida. Tá? Então, essa é a grande revolução social do Solon, o fim da escravidão por dívidas, chegou a libertar os devedores da escravidão, devolveu as terras, trouxe mais igualdade, estimulou o comércio, estimulou a indústria, estimulou o desenvolvimento econômico. E ele vai criar uma estrutura de assembleias para a participação da cidadania ateniense. Essa primeira assembleia nós chamamos de Bulé, que é uma assembleia de 400 cidadãos para propor as leis. A Eclésia, que era uma assembleia de todos aqueles que eram considerados cidadãos, tá? A Assembleia Popular, a Eclésia aprovava as leis que eram propostas pela Bulé. E ainda se instituiu o Elieu, né? Ou o poder judiciário máximo, organização judiciária máxima, era o Elieu. Continuando, depois do Solon, nós tivemos o Pisistrato, ali em torno de 546 a.C., e ele foi o governante absoluto, ele foi o governante da tirania. Ele exilou os opositores ao seu sistema político, defendeu os pobres, né, distribuiu terras e desenvolveu a cultura. Mas o cara mais lembrado, né, desses reformadores atenienses é, sem sombra de dúvida, gente, o Clístenes, que governou lá em torno de 512 a.C. Mas, Rafa, por que o Clístenes é tão importante, Rafa? Porque ele vai inventar a famosa democracia. Demo, povo, cracia, governo, o governo do povo. Ele vai dividir a sociedade ateniense em 10 tribos, né, de regiões diferentes. Né? Tribos pobres, tribos ricas, e todas as tribos tinham o mesmo peso de voto. Então, esse caráter democrático do Clístenes é o que faz a democracia até os dias de hoje. Não me interessa se eu tenho um Ford Fusion 0 bala 2020 ou se eu tenho um Fuca 76. Os dois têm que parar no sinal vermelho. Não me interessa se eu sou um mendigo e peço dinheiro na rua ou se eu sou o dono da maior empresa de metalurgia do Brasil. O voto dos dois é igual.
Então, a democracia desenvolvida por Clístenes. Mas Clístenes não desenvolveu só a democracia. Ele também vai desenvolver um mecanismo, uma ferramenta para garantir a manutenção da democracia, para manter a democracia. E esse mecanismo nós vamos chamar de ostracismo. E Rafa, explica para nós o ostracismo. O ostracismo é uma espécie de uma votação que era feita todo ano. Nesta votação, eles pegavam, né, uma vasilha de cerâmica gigantesca, pegavam cacos de cerâmica, ou seja, né, pedaços de cerâmica quebrada, e esse era o papel do voto. Por quê? Porque, diferente dos egípcios, os gregos não tinham papel, né? Eles escreviam tudo em cerâmica. Então, cada um pegava um pedaço de cerâmica quebrado, e aí ele escrevia o nome. Né? O cara da votação olhar para todos os cidadãos diziam: quem entre nós, quem entre os cidadãos gregos de Atenas demonstrou ser tirânico, demonstrou no último ano ser uma ameaça à democracia? E todo mundo secretamente tem que botar um nomezinho ali, ó. E aí deposita o nome na urna central. E aí o cara, depois que todo mundo bota, né, a sua cerâmica na urna, o cara vai lendo os nomes. Bom, o nome do Rafinha foi o que mais apareceu. Então, se todos os cidadãos indicaram o Rafinha como uma ameaça à democracia, com tendências tirânicas, o Rafinha vai ser exilado. Ele vai ser mandado embora da cidade-estado ateniense. Por 10 anos ele não pode voltar. Perfeito? As propriedades do Rafinha aqui em Atenas vão ser mantidas. Algum familiar pode cuidar. Mas o Rafinha não pode botar os pés em Atenas por 10 anos. Esse é o famoso ostracismo, o mecanismo de garantia da democracia. E agora nós vamos para a estrutura social ateniense. Diferente da estrutura social espartana, que era só 3, lembra? Espartanos, periecos e lotas. Aqui dobra o número de setores sociais. Em Atenas nós temos 6 camadas sociais. Lá no topo, né, com maior poder político no início da história ateniense, nós temos os eupátridas, grandes proprietários. Abaixo dos eupátridas nós temos os georgóis, pequenos proprietários. Os tetas, né, não é tetas, é tetas, camponeses despossuídos da terra, vagam em busca de trabalho. Abaixo dos tetas, nós temos os demiurgos, que da metade para o fim da sociedade ateniense, da história ateniense, vão ficar mais ricos e mais poderosos que os próprios eupátridas. Os demiurgos eram comerciantes. Os metecos estrangeiros, sem direitos políticos, e na base da pirâmide, né, nós temos os escravos. Afinal de contas, essa sociedade ateniense é uma sociedade do modo de produção escravista. Só que essa escravidão, ela é pautada antes e depois do Solon. Por quê? Porque o Solon vai determinar que não se pode se tornar escravo por dívida. O cidadão ateniense não pode se tornar escravo por dívida. Então aqui é um divisor de águas, é o Solon. Tá? Antes de Solon podia ser escravo por dívida, depois de Solon só pode ser escravo como prisioneiro de guerra. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos trabalhar 2 períodos, o período clássico, que é o período mais lembrado, e o período helenístico, que é a última fase da sociedade grega. O período helenístico, nós temos então o domínio macedônico do grande Alexandre o Grande, Alex o Grande, tá? Por enquanto ficamos assim. Grande beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado da aulinha que eu preparei para vocês. Valeu, galera!